Sentar, queridos. Ontem à noite tivemos aqui o nosso encontro de casais, fizemos um estudo sobre temperamentos e sobre comunicação, foi uma bênção. Nós queremos sempre estimular os irmãos a participarem das atividades da igreja. Nós tentamos fazer programações bem pontuais, mas com o objetivo de poder ajudar você e a sua família na jornada com Cristo Senhor Jesus. E sempre que você vir, você sempre vai ter um momento especial de oração, um momento especial para cuidar da sua vida e da sua família, segundo a palavra de Deus. Esse é o grande propósito da igreja, fortalecer a vida do povo de Deus na palavra e em Cristo Jesus. Nesta manhã, então, vamos cumprir esse ordenamento, lendo Atos capítulo 4. Nossa reflexão nesta manhã, uma igreja viva para Deus. Atos capítulo 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo que interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí curando diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser escravos. Vendo a coragem de Pedro e de João e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam dizer contra eles. Assim ordenaram que se retirassem do sinédrio e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los de que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem, nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo, aos olhos de Deus, obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir. Não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram-se para os seus companheiros e contaram tudo
o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo, por boca do teu servo, nosso pai Davi. Porque se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão, os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, uma era a mente e um o coração. Ninguém considerava unicamente sua coisa alguma que possuísse, mas compartilhavam tudo o que tinham. Com grande temor, com grande poder, os apóstolos continuavam a testemunhar a ressurreição do Senhor Jesus. E grandiosa graça estava sobre todos eles. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois os que possuíam terras ou casas as vendiam, traziam o dinheiro da venda e o colocavam aos pés dos apóstolos, que o distribuíam segundo a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Pai querido, Pai celeste, quão maravilhoso é poder ler Tua palavra, quão maravilhoso é poder meditar no Teu texto sagrado nesta manhã. Pai querido, Pai celeste, que nossas mentes, nossos corações se voltem ao Senhor. Pai, que eu anuncie somente o Teu querer, o Teu propósito. E que a Tua palavra, ó Deus, assim como produziu impacto naquela igreja, venha produzir o Teu impacto em nossas vidas, nesse dia, nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, Atos capítulo 4 nos mostra um divisor de águas, a igreja verdadeira e a igreja de faz de conta. A igreja verdadeira, nós vamos perceber que é uma igreja que está realmente voltada para Deus. E a igreja de faz de conta está voltada para a instituição, está voltada para as coisas e não para as pessoas e principalmente não para Deus. Nós vivemos um período em que, de fato, a gente precisa aprender a distinguir em nosso tempo a igreja verdadeira e a igreja de faz de conta. Acho que Atos capítulo 4 nos traz evidências muito interessantes sobre uma igreja que vive de fato para Deus. E é esse o nosso desafio nesta manhã, aprendermos a ser uma igreja viva para Deus. A igreja que é a igreja do faz de conta, ela prende Pedro e João, logo após a primeira pregação. E é interessante que eles fazem uma reunião e olha a conversa dessa reunião. Que faremos com esses homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que realizaram um sinal, como todos em Jerusalém sabem.
Mas para evitar que espalhem sua mensagem, devemos adverti-los de que não falem nesse nome mais a ninguém. Então os chamaram de volta e ordenaram que nunca mais falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Pedro e João, porém, responderam: os senhores acreditam que Deus quer que obedeçamos a vocês e não a Ele? Não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Está posto diante de nós a grande prova do cristianismo. Você anuncia Cristo Jesus? Ou se alguém não gosta que você fale de Cristo Jesus, você para de falar? Ou se alguém que não acredita nos valores da palavra de Deus e você deixa de falar dos valores da palavra de Deus para agradar a pessoa? A igreja de faz de conta hoje em dia, ela quer atualizar a Bíblia e não quer mais falar de pecado, ela está negando o pecado original, está negando o pecado, e não quer admitir a ação do Espírito Santo que é transformadora e restauradora da vida do ser humano. Ela está jogando fora o Evangelho. A igreja verdadeira precisa se levantar com a intrepidez, a coragem do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro e João. Queridos irmãos, a pergunta é para mim e para você: a quem nós vamos obedecer? A quem você está obedecendo na sua vida? Você está inserido em qual reino? Você está inserido em Cristo, no reino de Deus? Então isso tem sérias implicações para mim e para você. Então isso tem situações que nós precisamos observar esse texto e perceber que aqui acontece uma divisão de águas. Porque por enquanto eles estavam se reunindo no templo junto com os judeus. Agora, a partir de agora, eles não se reunirão mais ali, eles são expulsos e eles vão se reunir escondido. Por que eles vão se reunir escondido? Porque eles começam a sofrer perseguição. A igreja de faz de conta, ela vai acabar, ela vai se adaptar e ela vai promover o aborto, ela vai promover a liberação das drogas, ela vai promover a liberalidade sexual, a perversão sexual, ela vai viver debaixo da corrupção, os seus líderes serão cada vez mais corruptos, serão cada vez mais gananciosos, mas a igreja verdadeira será perseguida. Porque a igreja verdadeira, queridos irmãos, ela não se corrompe. Ela não se corrompe. O que Pedro e João ensinam para mim e para você, quando eles são presos, é que eu e você não podemos nos corromper. A igreja não pode se corromper. Se tem algo que eu e você não podemos negociar, é o Evangelho de Cristo Jesus. E olha o que ele diz aqui. Ele fala na cara deles: vocês mataram Cristo Jesus. Vocês e o Império Romano mataram Cristo Jesus. Não tem meias palavras, não tem politicamente correto. O Evangelho divide. O Evangelho é diferente. Esse negócio desse politicamente correto, desse negócio não tem nada a ver, não é bem assim. Querido irmão e querida irmã, não vá por esse caminho. Pedro e João estão dizendo para mim e para você o que, queridos irmãos? Quem fez o sinal foi Jesus. Não foi o apóstolo, e não foi o pastor, não foi nem Pedro, nem João. Quem fez o milagre foi Jesus. O Evangelho não se negocia, fala comigo. Não se negocia o Evangelho. A centralidade do Evangelho é Cristo Jesus e somente Ele. Eu e você não temos autoridade de Deus para negociar o Evangelho. Para ninguém. Tudo que acontece na minha vida foi Cristo Jesus que fez. É isso que eu e você precisamos entender. A verdadeira igreja, o verdadeiro cristão, ele não teme autoridades anticristãs. O anticristo
ele não vai chegar, como muita pessoa fica pensando. O anticristo já está aí. Já está aí. As pessoas estão aceitando o anticristo. O que é o anticristo? Ideias anticristãs. Então está ficando tudo normalizado. Já percebeu isso? As pessoas não querem mais lutar pelo evangelho, lutar pela verdade. As pessoas não querem abrir mão de si em prol do evangelho. O apóstolo Paulo nos ensina que já estou crucificado com Cristo, logo vivo não mais eu, mas a vida que agora vivo na carne, vivo na fé em Cristo Jesus. É uma nova vida, não pode negociar. Pedro e João, eles estão cheios do Espírito Santo. Eu e você precisamos ser cheios do Espírito Santo. E o que é ser cheio do Espírito Santo? É sair dando pirueta, é ficar 1h30 falando palavra que ninguém entende. O que é ser cheio do Espírito Santo? É cair aqui e ficar rindo alto. Gente, pode acontecer esse tipo de manifestação, eu não tenho problema nenhum com esse tipo de manifestação. Não sou eu que vou julgar, não julgo isso. O senhor já teve esse tipo de experiência? Eu tive as minhas experiências, que você tem as suas experiências com Deus e o Espírito Santo. Mas para mim a maior evidência da ação do Espírito Santo na minha vida é sair do pecado. Essa para mim é a maior manifestação. Vamos olhar, quem que é o Pedro? O Pedro é o que negou Jesus, não foi? Tem quantos dias que isso aqui aconteceu? Vou colocar no máximo uns 3 meses. Nem isso. Presta atenção, você que gosta de ficar domesticando os seus pecados. Presta atenção, você que não olha para o espelho e reconhece os teus erros, os teus pecados. Presta atenção. Presta atenção. Crente não domestica pecado. Crente confessa pecado e abandona pecado. Deu para entender, irmão? Deu para entender? É assim. Deu para entender, irmã? A gente tem uma mania de que, e fica assim. Não. Tudo é uma questão de decisão na sua vida. Tudo é uma questão de decisão, de escolha. Vão parar de ser criança birrenta, mimizenta. É uma decisão com Cristo. É isso que a gente está vendo aqui. O Pedro aqui agora não está negando. O Pedro aqui agora, ele tem coragem de falar com esses homens. Ele olha no olho deles e fala assim, tá bom. Então vocês querem que a gente obedeça a vocês e não obedeça a Deus? Aqui é postura de homem. Mas quando eu falo homem, eu quero falar maturidade. Aqui agora não é mais o Pedro menino. Agora está falando aqui o Pedro homem. O Pedro homem, quem entendeu quais são os seus valores e os valores pelos quais ele está vivendo. O que é ser homem? O que é ser maduro? Homem e maduro é quando você olha para a sua vida e fala assim, eu tenho responsabilidades. Então, diante das minhas responsabilidades, eu cumpro e honro as minhas responsabilidades. Então, você escolheu casar, cumpra e honre as suas responsabilidades. Você casou com a irmã, seja um homem da sua casa. Seja o provedor, não consegue ser ainda, vai estudar, vai se engajar, seja o provedor da sua casa, não deixe faltar nada na sua casa. Seja um homem, seja responsável, seja maduro ali dentro. Seja um líder amoroso dentro da sua casa. Seja o sacerdote dentro do seu lar. Seja o primeiro a acordar e o último a dormir. Seja aquele que anda do lado de fora da rua. Porque se vier alguém para atingir a sua família, você é o primeiro a defender a sua casa. Isso é maduro. Maturidade feminina. Maturidade espiritual feminina. Seja uma mulher de oração. Nunca cesse as suas orações. Seja a primeira a acordar, a dormir e orando. Abençoando. Não seja rixosa, mas seja uma pessoa que esteja ali
sempre ajudando o seu marido de todos os lados. Maturidade. Nós estamos diante de uma jornada da vida, e diante da jornada da vida, queridos irmãos, isso é uma batalha em todos os dias. E a questão espiritual aqui é, se nós estamos nessa batalha como meninos ou como homens. Qual que é a sua postura? Sua postura é qual? Sua postura é uma postura de um homem maduro, com responsabilidades, com compromissos. Você honra a sua palavra. É isso que Pedro está me ensinando aqui nesta manhã. O que ele está me ensinando? Ele está me dizendo o seguinte: eu deixei de ser menino e agora eu entendi que eu tenho uma responsabilidade. Eles estão me perguntando, faz mais isso não. Vocês não estão entendendo. Quem está falando aqui é Pedro, seguidor de Jesus Cristo, que viu ele morrer e ressuscitou, que entendeu que não tem outra verdade neste mundo, e não tem outra verdade pela qual eu possa me corromper, ou que possa ser maior, ou que pode se tornar prioridade maior sobre a minha vida. Eu sou testemunha de Jesus Cristo. E não importa o que vocês venham falar, porque para mim, o morrer é lucro, mas o viver é Cristo Jesus. Isso é maturidade, irmãos. Maturidade espiritual. Isso é ser cheio do Espírito Santo. O que a igreja verdadeira precisa, uma igreja viva para Deus precisa, é uma igreja que não se corrompa, é uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, cheia de homens e mulheres que são maduros e cheios do Santo Espírito de Deus. Mas também, seguindo o texto, olha que interessante. Uma igreja viva preserva a unidade. Vamos ler esses versos, para que você possa lembrar na sua memória. Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros, contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo... O que a igreja estava fazendo, irmãos? O que a igreja estava fazendo? A igreja estava brincando? A igreja estava trabalhando, ganhando dinheiro no mundo? A igreja estava fazendo o quê, irmãos? Estava o quê a igreja, irmãos? Eles estavam ali em unidade. Qual que é a prioridade de Deus na sua vida? Qual que é a prioridade de Deus na sua casa? Qual que é a prioridade e o seu compromisso com Deus e com esta casa, que é a casa de Deus, que é a igreja do Senhor? Só vem quando quer? Só vem quando pode? Só vem a hora que está bem? Você faz isso no seu trabalho, querido irmão? Se você não faz isso no seu trabalho, o seu Deus é o seu trabalho, o seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é Mamon, e você é um idólatra, consumista, egoísta, porque aquele que ama a Deus, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ai, pastor, mas como que é assim, pastor? Como que é assim? Quem que é o teu Deus, irmão? Quem que é o teu Deus? Em quem que você está confiando neste mundo? O que eu estou conversando aqui com você nesta manhã é a coisa mais importante da sua vida, que você precisa compreender. Que nesse mundo a gente vai ser colocado em tentações, como o nosso Senhor Jesus Cristo foi colocado em tentações. E qual foi a primeira tentação? Do pão. Transforma aí, olha aí. Qual foi a outra tentação? Eu vou te dar tudo. Qual foi a outra tentação? Dá para você entender, querido irmão? Qual que é o jogo da vida? Qual que é o jogo da vida? Você está aqui para quê? Qual que é o propósito da tua vida e da tua existência? É para Deus? É para a glória de Deus? É isso que esses homens estão nos mostrando aqui, que está acontecendo uma mudança.
O verdadeiro cristão, ele prioriza estar com o povo de Deus. O verdadeiro cristão, ele tem uma comunhão porque ele entende que é nessa comunhão que ele recebe força e poder de Deus. É isso que Deus quer jorrar na sua vida, em cada encontro que nós estamos aqui. É isso que Deus quer fazer em mim e em você. Isso não é gerado pelo pastor, não. Isso é propósito de Deus. Isso é o querer de Deus para a vida do povo dele. Porque ele diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Mas não adianta você querer buscar a Deus só de vez em quando, eu vou quando dá, eu vou quando posso. Ah, não dá. Ó, pastor, não deu para ir, eu estou com dor de cabeça. Ó, pastor, a unha, eu estou com a unha do pé encravada, minha tia operou, aí eu não vou. Que isso, irmão? Você está dando desculpa para mim, não. Você não está dando desculpa para mim, não. Você está dando desculpa para o próprio Deus vivo. Você está brincando é com Ele, não comigo. Você não tem compromisso nenhum comigo, porque o meu compromisso não é com você, é com Deus. O meu compromisso é com aquele que me sustenta, aquele que me guarda, aquele que me protege. Eu nunca pedi dinheiro para homens. Eu não busco dinheiro de homens. Eu busco levar pessoas diante do trono da graça de Deus, diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Eu busco levar pessoas, apresentar pessoas diante de Cristo Jesus, para que elas se arrependam e possam viver para Cristo Jesus, e entendendo que não há outra verdade nesta vida. Não há outro a quem possa nos guardar, não há outro a quem tem palavras de verdade, não há outro quem tem amor para te dar, não há outro que tem sabedoria para jorrar na tua casa, não há outro que tem o poder para sustentar a tua casa, guardar a tua casa, ser a sentinela da tua vida. Não há outra coisa neste mundo que não seja o Senhor Jesus Cristo. Avalie as tuas prioridades, querido irmão. Deixe de se enganar. Deixe de se enganar. Quando Cristo vier, irmãos, infelizmente, muitos que se acham não verão e não subirão, porque o coração não se converteu a Deus ainda. Deus não se tornou a prioridade central de suas vidas. Deus não se tornou a essência do seu querer. A verdadeira igreja, querido irmão, ela quando se reúne, coisas maravilhosas acontecem. O verso 31, olha que coisa impressionante. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos. Quero contar 4 experiências que aconteceram aqui nessa igreja. A primeira delas, nós estávamos passando uma estiagem alguns anos atrás, e a gente fez uma campanha de oração no mês de setembro. Nós estávamos orando. Passamos a semana toda orando, pedindo que Deus mandasse chuva. Quando nós terminamos nossa reunião de oração, a gente estava voltando para as nossas casas. Todos viram Deus mandando a chuva. Eu vi Deus mandar chuva do céu. Quando tinha um povo que era temente a Ele, buscava e queria ver Deus mandando chuva do céu. Deus mandou chuva do céu. Alguns anos atrás, uma irmã chegou na igreja chorando, desesperada. Achou que tudo tinha acabado, porque estava tudo se ruindo na sua vida. Não podia gerar filhos, não podia ter filhos. Eu vi Deus abrir ventre e fazer da estéril mãe de filhos, por meio da oração do povo de Deus. Nós tivemos uma irmã aqui na igreja, ela lutou por câncer, e ela internava, ela saía, ela internava, ela saía. Na última internação, ela estava lá na UTI, ela virou e falou assim: pastor, eu vi Deus me curando. Na hora que o senhor estava orando, eu orando e vendo Deus e Deus curando. Ela saiu de lá, os médicos falaram que ela não sairia do hospital, ela saiu. E naquele final de semana, ela foi domingo de manhã na igreja, e ela deu o testemunho dela. Foi o dia que eu
eu saí da igreja mais triste e arrasado em toda a minha vida do ministério, porque ninguém aplaudiu a glória do Senhor, ninguém reconheceu o Deus poderoso, soberano, que colocou a mão no ventre daquela irmã e curou ela, e ela saiu, e ela viveu 3 anos mais de sua vida com plenitude. E sabe como que ela morreu? Ela saiu de um culto domingo à noite, chegou em casa, deitou, dormiu, e no outro dia tocou meu telefone. Ela faleceu, pastor. E naquele domingo de manhã, algumas pessoas me perguntam assim: pastor, o que aconteceu com a igreja? Hoje eu vou contar. Eu falei para Deus: não deixa um, só deixa aquele que confia realmente no Senhor e quer alguma coisa no Senhor. O resto leva embora. Eu não sou apresentador de nada, eu não sou pessoa que está aqui para entreter a sua vida, para afagar egos. Eu sou só um servo de Deus. Um servo de Deus. Que teme demais esta palavra. Que ama demais esta palavra. Que nunca inverteu as prioridades. Quem veio ontem aqui, ouviu a nossa luta como família. Como família. Mas isso nunca impediu dessa igreja, desde o dia 1º de maio de 1999, nunca impediu dessa igreja abrir domingo de manhã, domingo à noite, quarta-feira, e várias reuniões que nós tivemos, porque para mim, primeiro é o reino de Deus, as demais coisas o Senhor vai cuidar para as nossas vidas. É preciso ser cheio do Espírito Santo de Deus. Não tem outra alegria neste mundo, irmão. Não tem. Comer uma picanha gostosa é maravilhoso. Você pode me chamar que eu vou, entendeu? Com muita alegria na sua casa. Comer um peixe maravilhoso, é maravilhoso. Mas fazer isso que a gente fez hoje nesse culto, começar de joelhos aqui orando, a gente vê Deus quebrando barreiras. Amém? Quebrando laços, armadilhas, ciladas do inimigo. A gente vê Deus invadindo nossas vidas, nossas casas. E você não tem entendimento de onde essas coisas podem chegar, e nem eu sei aonde essas coisas podem chegar. Mas eu sei em quem tenho crido. E eu sei que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Amém, irmãos? Por último, uma igreja viva demonstra verdadeiramente generosidade. A verdadeira comunhão, queridos irmãos, supre as necessidades uns dos outros. Deixa eu falar um negócio para você, gente. Igreja é quando você sabe o nome do seu irmão. Isso é ser igreja. Mas não adianta só saber o nome do seu irmão. Igreja é quando você está lá na sua casa, numa quinta-feira, você acorda e fala: vou orar pelo fulano. E aí você ora por ele. Mas aí igreja mesmo é quando você, depois de orar, você fala: não, vou ligar. Aí quando você liga, e a pessoa fala: nossa, eu estava precisando dessa palavra. Pastor, eu quero tanto trabalhar na igreja, quero tanto trabalhar no reino. Ontem eu estava falando para o Diogo. Quantos aqui querem ver essa igreja crescer? Quantos aqui querem ver essa igreja crescer? Então, se você realmente quer ver essa igreja crescer, todo domingo tem alguma pessoa visitando. Todo domingo. Chega perto dela. Talvez você olhe para a pessoa e fale assim: ah, ela é visitante. Mas aí chega para você e fala: não, eu sou daqui já tem muito tempo. Não, então vamos ficar mais perto, porque a gente precisa estar mais perto. Ora pela pessoa. Começa a caminhar. Gente, eu tenho assim, asco com esse negócio de igreja de célula. Tenho asco com essas coisas. Porque é gente querendo empurrar a gente a querer ser crente. Eu não estou aqui para empurrar ninguém a querer ser crente, não. Eu creio no poder do Espírito Santo. Eu creio no poder do Espírito Santo.
Eu vi com os meus olhos. Era travesti, silicone, bundona, cabelão. Não era aplique não, cabelão. Convertendo. Pagamos cirurgia, virou homem. Hoje tem 2 filhos. Ajudei a pagar o curso de técnico de enfermagem, trabalha em hospital. Dá para você entender? Eu creia nisso. Eu creia nisso. Que coisa mais maravilhosa é essa? Isso para mim é maravilhoso demais. Eu vi, eu conheci. Estava no meio da rua, na sarjeta, fedendo. Coloquei dentro do meu carro. Pensei, agora vou ter que jogar fora o negócio aqui. Fui para uma casa de recuperação, não quiseram ele. Falaram, não, esse aqui a gente não quer não tem jeito não. Fui para outra casa de recuperação, a gente não quer não, esse aqui não tem jeito não. Cheguei na última, cheguei lá, ele virou e falou assim, Deus falou que ele ia vir aqui hoje. Me diz quem? Me diz. Não tinha nem celular nessa época, irmãos. Não tinha como ligar. Me explica um negócio desse. Isso para mim é obra do Espírito. É essa obra do Espírito que eu quero. Ninguém precisa ficar sabendo, ninguém precisa ficar vendo. Mas é Deus agindo. Está lá, transformado. Família, missionário, pregando o Evangelho. Que obra maravilhosa é a obra do reino de Deus. Transforma vidas, transforma pessoas, liberta cativos, quebra amarras, faz novas pessoas, transforma meninos em homens, meninas em mulheres, homens e mulheres cheios do Espírito Santo de Deus, com um coração enorme e gigante, como foi esse Barnabé, que priorizou Deus, priorizou o reino de Deus. E o que ele diz? O que é mais importante? O que é mais importante? O que é mais importante, irmão? Agradar aos homens ou servir a Deus? O que é mais importante? Barnabé virou e falou assim, olha, Deus deu demais para mim, e eu sei que aqui está precisando muito. Foi lá, vendeu o terreno e colocou tudo nas mãos. E generosidade é essa expressão de louvor e adoração. E para mim, o horário de trazer oferta na igreja... Pastor, o senhor não é muito tradicional? Eu sou, você está na igreja tradicional. É na hora do culto. Olha que coisa linda. Vamos ler lá esse versículo, verso 37. Olha que coisa linda isso. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía, trouxe o dinheiro e colocou aos pés dos apóstolos. Eles estavam reunidos na hora do culto. Quero terminar contando uma experiência para vocês. Eu tenho um amigo e aconteceu muita coisa na vida dele. Ele era pastor, série de situações. E a esposa estava grávida e teve um problema na gravidez, quase perdeu a neném. E um dia eu estava lá na casa dele, a gente orando. A gente passou uma noite lá orando. A esposa estava internada e corria o risco de ter que tirar o bebê. E a gente orando. E a gente falou. E eu falei, não, Deus, traz essa criança à vida, traz essa criança à vida, traz essa criança à vida, traz essa criança à vida. O neném nasceu. Ficou 6 meses na UTI. O neném saiu da UTI. Aí foi para casa. Primeiro culto.
Ele falou assim: Carlinhos, eu vou na igreja aqui do lado, não vou poder ir aí, mas eu já vou apresentar meu bebê. Eu falei: vai lá, cara, leva o teu bebê para Cristo. Só que eu não imaginei que ele ia fazer isso. Ele chegou lá, na hora das ofertas, ele foi lá e pegou o bebê e colocou. E ficou ajoelhado lá. A igreja toda ficou parada, olhando. Aí a esposa veio, ficou sentada próxima. E o pastor foi lá na frente com toda a sensibilidade de um homem de Deus tem. Abraçou com ele, orou e perguntou e falou assim: Deus me deu essa criança e hoje eu vim devolver para ele, porque eu sei que ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Infinitamente mais. O muito sem Deus é nada. E o pouco com Deus é muito. Onde está teu coração, irmão? Onde está a tua vida? Se falarem para você, você não pode pregar aqui, você vai continuar nessa empresa? Não pode pregar aqui, você vai continuar com esses relacionamentos? Ou você vai dizer: eu não posso deixar de falar do Deus que fez e me salvou. O desafio da igreja, queridos irmãos, é perseverar a unidade na palavra, pregar com ousadia, coragem, o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. E queria terminar falando aquela frase daquela canção. Nesse mundo ainda existe uma igreja de faz de conta e uma igreja verdadeira. E nada pode parar a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Viva para Ele todos os dias da sua vida. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta manhã, Deus, vimos o Teu servo Pedro e João, cheios do Teu Espírito, mostrando esse compromisso com o Teu Evangelho e contigo. Que nesta manhã, Deus, o Teu Santo Espírito nos conduz, ó Pai, a vivermos esse compromisso contigo, esse compromisso com o Senhor. Toma as nossas vidas nesta manhã, Pai. Toma a vida desta igreja, Senhor. Que o nosso compromisso não seja um compromisso da boca para fora, mas seja um compromisso verdadeiro e profundo. Que o nosso amor seja totalmente ao Senhor. Nos ajude a ser uma igreja viva para o Senhor. Nos ajude a ser uma igreja que te ame, que ame ao Senhor de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa força. Toma as nossas vidas, Senhor. Toma esta igreja, Senhor. Pai, que a Tua obra diante dos nossos olhos venham produzir em nós o efeito, ó Deus, poderoso da salvação, da libertação. Eu creio, ó Deus, que nada neste mundo pode parar a Tua igreja, que nada neste mundo tem poder maior do que o Teu Evangelho. Eu creio, ó Deus, que mesmo que se levantem, ó Deus, líderes anticristãos, o Teu Espírito continuará falando, agindo através de nós, e continuará, ó Deus, trazendo impacto às nações. Pai, se porventura alguém ainda, ó Deus, nesta manhã, não fez essa entrega verdadeira, Senhor, que hoje, ó Deus, seja esse momento, que o Teu Espírito Santo venha constranger, venha realmente nos conduzir a esse comprometimento maior contigo,
compromisso maior com a tua causa, compromisso maior para enxergarmos o teu propósito, a tua vontade. Se alguém, ó Deus, entrou, ó Deus, nessa vida cristã apática, nessa vida cristã tão água com açúcar, ó Pai, que hoje, ó Deus, possa realmente beber da tua água viva, a tua água viva que limpa e que jorra através de nós. E, ó Deus, e por onde formos, ó Deus, possamos jorrar dessa água viva do Senhor, que salva, que cura, que liberta vidas. Que nossas vidas sejam realmente, ó Deus, um exemplo de fé, um exemplo de compromisso, um exemplo de amor verdadeiro ao Senhor. Toma as nossas vidas nesta manhã e usa-nos para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam sobre a sua vida hoje e para sempre. Amém e amém.